Ora, veja só, isso é coisa mais louca que o Senhor já me contou. E também não acredito nela. O paciente que está sofrendo tanto, que se queixa tão comovedoramente de seus males, que está fazendo um sacrifício tão grande para o tratamento, o Senhor diz que ele não tem qualquer desejo de ficar curado, mas naturalmente o Senhor não está dando um significado exato às suas palavras. Acalme-se. Realmente, confirmo o que digo, o que falei foi a verdade, não toda a verdade, sem dúvida, mas uma parte muito digna de nota dela. O paciente deseja ser curado, mas ele também deseja não ser. Seu ego perdeu sua unidade. E por esse motivo sua vontade também não tem qualquer unidade. Se isto não fosse assim, ele não seria nenhum neurótico. Fosse eu sagaz e não serei o Theo. Os derivados do que é reprimido irromperam em seu ego, e ali se estabeleceram, e o ego tem tão pouco controle sobre as tendências daquela fonte, quanto sobre o que é realmente reprimido, e em geral nada sabe a respeito delas. Esses pacientes, na realidade, são de uma natureza peculiar e criam dificuldades com as quais não estamos habituados a lidar. Todas as nossas instituições sociais são estruturadas para pessoas com um ego unido e normal, que se pode classificar de bom ou mal, que ou cumpre sua função ou é inteiramente eliminado por uma influência esmagadora. Daí alternativa jurídica, responsável ou irresponsável. Nenhuma dessas distinções se aplica a neuróticos. Deve-se admitir que há dificuldade em adaptar as exigências sociais e sua condição psicológica. Isto foi experimentado em larga escala durante a última guerra. Os neuróticos que burlavam o serviço militar eram simuladores ou não? Eram e não eram. Se eram tratados como simuladores e sua doença era tornada altamente incômoda, eles se recuperavam. Se depois de serem ostensivamente restabelecidos, eram enviados de volta às forças armadas, imediatamente se refugiavam mais uma vez na doença. Nada podia ser feito com eles. E o mesmo se aplica aos neuróticos da vida civil. Eles se queixam da doença, mas a exploram com todas as suas forças. E se alguém tenta afastá-la deles, defendem-na como a proverbial leoa com seus filhotes. Contudo, não faria sentido algum recriminá-los por essa contradição.
O melhor plano, porém, não seria deixar de administrar a esses doentes tratamento qualquer que fosse ele, mas deixá-los entregues à sua sorte. Não penso que vale a pena despender esforços tão grandes com cada um deles como o Senhor me leva a supor que faz. Não posso aprovar sua sugestão. Indubitavelmente constitui uma atitude mais adequada aceitar as complicações da vida, de preferência lutar contra elas. Talvez seja verdade que nem todo neurótico que tratamos valha o sacrifício de uma análise, mas existem alguns indivíduos muito valiosos também entre eles. Devemos fixar nós mesmos a meta de que o menor número possível de seres humanos ingresse na vida civilizada com tal aparelho mental defeituoso. E para essa finalidade devemos reunir muita experiência e aprender a compreender muitas coisas. Toda análise pode ser instrutiva e proporcionar-nos um acervo de nova compreensão, inteiramente à parte do valor pessoal do paciente individual. Mas se um impulso volitivo formou-se no paciente que deseja reter a doença, o primeiro deve ter suas razões e motivos e ser capaz de alguma forma de justificar-se. Mas é impossível compreender por que alguém deseja estar doente, ou que poderá obter disso. Isso não é tão difícil de compreender. Penso nos neuróticos de guerra, que não têm de servir precisamente porque são doentes. Na vida civil, a doença pode ser utilizada como uma tela para encobrir a incompetência na profissão de alguém ou na concorrência com outras pessoas, enquanto na família pode servir de meio para sacrificar os outros membros e extorquir provas do amor destes ou para impor a vontade sobre eles. Tudo isso se acha razoavelmente perto da superfície. Nós o resumimos na expressão ganho proveniente da doença. É curioso, contudo, que o paciente, isto é, seu ego, nada saiba de toda a concatenação desses motivos e das ações que eles envolvem. Combate-se a influência dessas tendências, compelindo-se o ego a tomar conhecimento delas, mas há outros motivos que se acham situados ainda mais profundamente para que alguém se apegue à doença, com os quais não é fácil lidar, mas esses não podem ser compreendidos sem uma nova viagem pela teoria psicológica. Queira continuar um pouco mais de teoria, não fará diferença alguma agora. Quando lhe descrevi a relação entre o ego
e o id suprimir uma parte importante da teoria do aparelho mental, pois fomos obrigados a presumir que dentro do próprio ego uma instância específica tornou-se diferenciada, sendo ela designada como superego. Esse superego ocupa uma posição especial entre o ego e o id. Ele pertence ao ego e partilha do seu alto grau de organização psicológica, mas tem uma vinculação particularmente íntima com o id. É de fato um precipitado das primeiras catexias do objeto do id e é o herdeiro do complexo de Édipo após o seu falecimento. Esse superego pode confrontar-se com o ego e tratá-lo como um objeto. E ele muitas vezes o trata com grande aspereza. É tão importante para o ego continuar em boas relações com o superego como com o id. Desavenças entre o ego e o superego são de grande importância na vida mental. O Senhor já terá adivinhado que o superego é o veículo do fenômeno que chamamos de consciência. A saúde mental muito depende do superego ser normalmente desenvolvido, travessão, isto é, de haver se tornado suficientemente impessoal. E é isso precisamente o que não ocorre nos neuróticos cujo complexo de Édipo não passou pelo processo correto de transformação. O superego deles ainda se confronta com o seu ego, como um pai rigoroso se defronta com um filho, e sua moralidade atua de maneira primitiva devido ao ego ser punido pelo superego. A doença é empregada como um instrumento para essa autopunição. E os neuróticos têm de comportar-se como se fossem governados por um sentimento de culpa que, a fim de ser satisfeito, precisa ser punido pela doença. Isso realmente parece ser muito misterioso. A coisa mais estranha a respeito disso é que aparentemente mesmo essa poderosa força da consciência do paciente não alcança sua consciência. Sim, estamos apenas começando a apreciar a significação de todas essas circunstâncias importantes. Eis porque minha descrição estava destinada a ser tão obscura, mas agora posso continuar. Descrevemos todas as forças que se opõem ao trabalho de recuperação como sendo as resistências do paciente. O ganho proveniente da doença é uma dessas resistências. O sentimento de culpa inconsciente representa a resistência do superego. É o fator mais poderoso e o mais temido por nós. Encontramos ainda outras resistências durante o tratamento.
Se o ego, durante o período inicial, estabeleceu uma repressão por medo, então este persiste e se manifesta como uma resistência se o ego se aproxima do material reprimido. E, finalmente, como o Senhor pode imaginar, é provável que haja dificuldade se esperar que um processo instintual que tenha seguido um caminho específico durante décadas de súbito siga uma nova trilha que acabe de ser aberta para ele. Isso poderia ser denominado de resistência do id. A luta contra todas essas resistências constitui nosso principal trabalho durante um tratamento analítico. A tarefa de fazer interpretações não é nada em comparação com ela, mas como resultado dessa luta e da superação das resistências, o ego do paciente fica tão alterado e fortalecido que podemos antecipar com tranquilidade seu futuro comportamento quando o tratamento estiver terminado. Por outro lado, pode-se compreender agora por que são necessários tratamentos tão prolongados. A extensão do caminho de desenvolvimento e a riqueza do material não são os fatores decisivos. É mais uma questão de o caminho estar desimpedido. Um exército pode ficar retido durante semanas numa extensão de terreno que na época de paz um trem expresso percorre em poucas horas. Se o exército tiver de superar ali a resistência do inimigo, essas batalhas exigem tempo também na vida mental. Infelizmente, sou obrigado a dizer-lhe que todos os esforços no sentido de acelerar o tratamento analítico de forma apreciável até agora malograram. A melhor maneira de encurtá-lo parece ser levá-lo a efeito de acordo com as regras. Se jamais senti desejo de caçar furtivamente em seu parque de caça e tentar analisar alguém o que o Senhor me diz sobre as resistências me teria curado disso. Mas o que quer dizer da influência pessoal especial que, afinal de contas, o Senhor próprio admitiu? Isto não entra em ação contra as resistências? Foi bom o Senhor me perguntar sobre isso. Essa influência pessoal é a nossa arma dinâmica mais poderosa. É um novo elemento que introduzimos na situação e por meio do qual a tornamos fluida. O teor intelectual de nossas explicações não pode fazê-lo, pois o paciente que partilha de todos os preconceitos do mundo que o cerca precisa acreditar em nós tão pouco quanto fazem os nossos críticos científicos. O neurótico põe-se a trabalhar porque tem fé no analista e neste crê porque adquire uma atitude emocional especial para com a figura do analista. Também as crianças só acreditam nas pessoas às quais estão ligadas. Já lhe disse que uso fazemos dessa influência sugestiva particularmente grande
não para suprimir os sintomas. Isso distingue o método analítico de outros processos psicoterapêuticos, mas como uma força motora a fim de induzir o paciente a superar suas resistências. Muito bem. E se isso suceder, tudo então não correrá bem? Sim, deve, mas surge uma complicação inesperada. Talvez constitua a maior surpresa do analista constatar que a relação emocional que o paciente adota para com ele é de natureza bem peculiar. O primeiro médico que tentou uma análise não fui eu. Defrontou-se com esse fenômeno e não soube o que fazer dele, pois essa relação emocional, para expressá-lo de maneira simples, é da natureza do apaixonar-se. Estranho, não é? Especialmente quando se leva em conta que o analista nada faz para provocá-la, mas, pelo contrário, antes se mantém à distância do paciente, falando humanamente, e o cerca de certo grau de reserva. Quando se aprende, além disso, que essa estranha relação de amor despreza tudo o mais que seja realmente propício e toda variação quanto à atração pessoal, idade, sexo ou classe, esse amor é de natureza realmente compulsiva, não que essa característica precise estar ausente do apaixonar-se espontâneo. Como se sabe, o contrário ocorre frequentemente, mas na situação analítica surge com inteira regularidade, sem haver qualquer explanação racional para isso. Ter-se-ia pensado que a relação do paciente com o analista nada mais exigia senão certa dose de respeito, confiança, gratidão e simpatia humana. Em vez disso, existe esse apaixonar-se que ele próprio dá a impressão de ser um fenômeno patológico. Eu teria pensado da mesma maneira que isso seria favorável às suas finalidades analíticas. Se alguém está apaixonado, ele é dócil e tudo fará no mundo para o bem de outra pessoa. Sim, é favorável para começar, mas quando esse apaixonar-se se tornou mais profundo, toda a sua natureza vem à luz, grande parte da qual é incompatível com a tarefa de análise. O amor do paciente não se satisfaz com ser obediente, torna-se exigente, exige satisfações afetuosas e sensuais. Exclusivismo, torna-se ciumento e revela cada vez mais claramente seu lado oposto, sua disposição de tornar-se hostil e vingativo se não puder alcançar seus fins. Ao mesmo tempo, como todo o apaixonar-se expulsa todo outro material mental, extingue o interesse pelo tratamento e recuperação. Em suma, não pode haver dúvida alguma de que
tomou o lugar da neurose e que nosso trabalho teve o resultado de eliminar uma forma de doença por outra. Isso realmente parece um caso perdido. O que pode ser feito quanto a isso? A análise teria de ser abandonada, mas se, como o senhor diz, a mesma coisa acontece em todos os casos, seja como for, seria impossível levar a efeito qualquer análise. Começaremos utilizando a situação a fim de aprendermos algo dela. O que aprendermos talvez poderá então ajudar-nos a dominá-la. Não constitui fato extremamente digno de nota que conseguimos transformar toda neurose, qualquer que seja seu conteúdo, numa condição de amor patológico. Nossa convicção de que uma parte da vida erótica que tenha sido anormalmente empregada se acha na base das neuroses deve ser inabalavelmente fortalecida por essa experiência. Com essa descoberta, estamos mais uma vez numa posição firme e podemos aventurar-nos a tornar esse próprio amor objeto de análise. E podemos fazer outra observação. O amor analítico não se manifesta em todos os casos tão clara e ruidosamente como tentei descrevê-lo. Por que não? Logo poderemos ver, à medida que as facetas puramente sensuais e hostis do seu amor tentam revelar-se, a oposição do paciente a elas é despertada. Ele luta contra elas e tenta reprimi-las perante nossos próprios olhos. O paciente está repetindo com o analista, sob a forma de apaixonar-se, experiências mentais pelas quais já passou antes. Ele transferiu para o analista atitudes mentais que estavam prontas nele e intimamente associadas com sua neurose. Ele também está repetindo diante dos nossos olhos suas antigas ações defensivas. Ele gostaria mais de repetir em sua relação com o analista toda a história daquele período esquecido de sua vida. Assim, o que ele nos está mostrando é o núcleo da história íntima de sua vida. Ele está reproduzindo de forma tangível, como se ele realmente estivesse acontecendo, em vez de recordar-se dele. Dessa maneira, o enigma do amor transferencial é solucionado e a análise pode seguir seu caminho com a ajuda de nova situação que lhe parecerá uma grande ameaça. Isso é muito engenhoso e é tão fácil convencer o paciente de que ele não está apaixonado, mas somente obrigado a levar à cena uma revivescência de uma antiga peça. Tudo agora depende disso, e toda a habilidade para lidar com a transferência é dedicada a ocasioná-la, como o senhor está vendo. As exigências da técnica analítica alcançam seu máximo nesse ponto. Aqui se podem cometer os erros mais graves ou os maiores êxitos podem ser registrados. Seria estultice tentar fugir às dificuldades, suprimindo-se ou negligenciando-se
a transferência, qualquer outra coisa, mas que se tivesse feito no tratamento não mereceria o nome de análise. Despachar o paciente logo que as inconveniências da sua neurose de transferência surgem não seria mais sensato e, além disso, seria covardia. Seria como se alguém houvesse invocado espíritos e deles fugisse logo que aparecessem. Algumas vezes é verdade, nada mais é possível. Existem casos nos quais não podemos dominar a transferência desencadeada e a análise tem de ser interrompida. Mas devemos pelo menos ter lutado com os espíritos maus com o máximo de nossas forças. Ceder às exigências da transferência, atender aos desejos do paciente no sentido de satisfação afetuosa e sensual é não só com justiça proibido por considerações morais, como também é inteiramente ineficaz como um método técnico para alcançar a finalidade da análise. Um neurótico não pode ser curado por lhe ser permitido reproduzir estereótipos incorretos e inconscientes que nele estão à mão. Se nos empenharmos em conciliações com ele, mediante a oferta de satisfações parciais em troca de sua colaboração ulterior na análise, devemos ter cuidado para não incidirmos na situação ridícula do clérigo que devia converter um agente de seguros enfermo. O doente continuou não convertido, mas o clérigo despediu-se segurado. A única saída possível da situação de transferência é remontá-la ao passado do paciente, como ele realmente a experimentou, ou como ele a imaginou através da atividade realizadora de desejos de sua imaginação. E isto exige do analista muita habilidade, paciência, calma e abnegação própria. E onde o Senhor supõe que o neurótico experimentou o protótipo do seu amor transferencial, em sua infância em geral, em sua relação com um dos seus pais, o Senhor deve lembrar-se da importância que tivemos de atribuir a esses primeiros laços emocionais. Assim aqui o círculo se fecha. O Senhor finalmente acabou? Estou me sentindo um pouco perplexo com tudo o que ouvi do Senhor. Queira dizer-me apenas mais uma coisa: como e onde se pode aprender o que é necessário para praticar-se a análise? No momento, existem 2 institutos nos quais se ministra instrução sobre psicanálise. O primeiro foi fundado em Berlim pelo Dr. Max Eitingon, que é um membro da sociedade local. O segundo é mantido pela Sociedade Psicanalítica de Viena às suas próprias expensas e com considerável sacrifício. O papel desempenhado pelas autoridades limita-se no presente às muitas dificuldades que antepõem ao novo empreendimento.
Um terceiro instituto de formação está sendo agora inaugurado em Londres pela sociedade dessa cidade, sob a direção do Dr. Ernest Jones. Nesses institutos, os próprios candidatos são submetidos à análise, recebem instrução teórica mediante conferências sobre todos os assuntos que são importantes para eles e desfrutam da supervisão de analistas mais velhos e mais experimentados quando lhes é permitido fazer suas primeiras experiências com casos relativamente brandos. Calcula-se um período de cerca de 2 anos para essa formação. Mesmo após esse período, naturalmente o candidato é apenas um principiante e não ainda um mestre. O que ainda se necessita deve ser adquirido pela prática e por uma troca de ideias nas sociedades psicanalíticas nas quais membros jovens e velhos se reúnem. O preparo para a atividade analítica de modo algum é fácil e simples. O trabalho é árduo, grande a responsabilidade, mas qualquer um que tenha sido analisado, que tenha dominado, que pode ser ensinado em nossos dias sobre a psicologia do inconsciente, que esteja familiarizado com a ciência da vida sexual, que tenha aprendido a delicada técnica da psicanálise, a arte da interpretação, de combater resistências e de lidar com a transferência. Qualquer um que tenha realizado tudo isso não é mais um leigo no campo da psicanálise. Ele é capaz de empreender o tratamento de perturbações neuróticas e ainda poderá com o tempo alcançar nesse campo o que quer que se possa exigir dessa forma de terapia. Subtítulo 6. O Senhor despendeu grandes doses de esforço ao mostrar-me o que é a psicanálise e que espécie de conhecimento se faça necessário a fim de praticá-la com certa perspectiva de êxito. Muito bem, ouvi-lo não pode ter-me causado mal algum, mas não sei que influência o Senhor espera que suas explicações tenham em meu julgamento. Vejo diante de mim um caso que nada tem de inusitado a esse respeito. As neuroses são uma espécie específica de doença e a análise é um método específico de tratá-las, um ramo especializado da medicina. Constitui regra em outros casos, bem como para um médico que tenha escolhido um ramo especial da medicina, não se satisfazer com a educação que é confirmada pelo seu diploma, particularmente se ele pretende fixar-se numa cidade razoavelmente grande, uma cidade que somente ela possa oferecer um meio de vida a especialistas. Qualquer um que deseje ser cirurgião tenta trabalhar por alguns anos numa clínica cirúrgica e de forma semelhante o mesmo se verifica com oculistas, laringologistas e assim por diante.
para não dizer nada de psiquiatras que talvez jamais sejam capazes de afastar-se de uma instituição ou um sanatório do Estado. E o mesmo acontecerá no caso de psicanalistas. Qualquer um que se resolva em favor desse novo ramo especializado da medicina, quando concluídos seus estudos, fará 2 anos de especialização que o senhor mencionou no Instituto de Formação, se realmente este exigir tanto tempo. Ele também compreenderá depois que lhe será vantajoso manter contato com seus colegas numa sociedade psicanalítica e tudo correrá bem. Não posso ver onde haja lugar nisso para a questão da análise leiga. Um médico que faz o que o Senhor prometeu em seu nome será bem acolhido por todos nós. 4/5 daqueles que eu reconheço como meus alunos são de qualquer maneira médicos, mas permita-me ressaltar-lhe como as relações de médicos com a análise se desenvolveram realmente e como provavelmente continuarão a desenvolver-se. Os médicos não têm qualquer reivindicação histórica pela posse única da análise. Pelo contrário, até recentemente fizemos face à mesma com tudo aquilo que pudesse prejudicá-la, desde o ridículo mais frívolo à calúnia mais grave. O Senhor responderá com razão que isso pertence ao passado e não precisa afetar o futuro. Concordo, mas temo que o futuro será diferente do que o Senhor previu. Permita-me dar à palavra charlatão o significado que ela deve ter em vez do significado jurídico. De acordo com a lei, charlatão é qualquer um que trata pacientes sem possuir um diploma oficial que prove que ele é médico. Eu preferiria outra definição. Charlatão é todo aquele que efetua um tratamento sem possuir o conhecimento e a capacidade necessários para tanto. Firmando-me nessa definição, aventuro-me a afirmar que, não somente nos países europeus, os médicos formam um contingente preponderante de charlatões na análise. Eles com grande frequência praticam o tratamento analítico sem o terem aprendido e sem compreendê-lo. De nada vale o Senhor argumentar que isso é inconsciente e que não pode acreditar que os médicos sejam capazes disso, que afinal de contas um médico sabe que um diploma de médico não é uma carta de curso e que um paciente não é um fora da lei e que se deve sempre admitir que o médico está agindo de boa fé, mesmo que talvez esteja laborando em erro. Os fatos ficam, esperaremos que possam ser explicados como o Senhor pensa. Tentarei explicar-lhe como se torna possível a um médico agir em relação com a psicanálise de uma forma que ele cuidadosamente evitaria em todos os outros campos. A primeira consideração é que na escola de medicina, um médico recebe uma formação que é mais ou menos o oposto do que ele necessitaria como preparo para a
psicanálise. Sua atenção foi dirigida para fatos objetivamente verificáveis de anatomia, de física e de química, de cuja apreciação correta e influência adequada depende o êxito do tratamento médico. O problema da vida é trazido para o seu campo de visão, até onde nos tenha sido explicado pelo jogo das forças que também podem ser observadas na natureza inanimada. Seu interesse não é despertado no lado mental dos fenômenos vitais. A medicina não se preocupa com o estudo das funções intelectuais superiores, que se situa na esfera de outra faculdade. Supõe-se que só a psiquiatria lide com as perturbações das funções mentais, mas sabemos de que maneira e com quais finalidades ela o faz. Ela procura os determinantes somáticos das perturbações mentais e os trata como outras causas de doença. A psiquiatria tem razão de agir dessa forma, e a educação médica é claramente excelente. Se for descrita como unilateral, deve-se primeiro descobrir o ponto de vista a partir do qual se está transformando essa característica numa censura. Em si, toda ciência é unilateral, tem de ser assim, visto que ela se restringe a assuntos, pontos de vista e métodos específicos. É uma insensatez na qual eu não tomaria parte, lançar uma ciência contra a outra. Afinal de contas, a física não diminui o valor da química. Ela não pode ocupar seu lugar, mas, por outro lado, não pode ser substituída por ela. A psicanálise é, por certo, bem particularmente unilateral, por ser a ciência do inconsciente mental. Não devemos, portanto, contestar às ciências médicas seu direito de serem unilaterais. Só encontraremos o ponto de vista que estamos procurando se passarmos da medicina científica para a terapêutica prática. Uma pessoa doente é um organismo complicado. Ela poderá lembrar-nos que até mesmo os fenômenos mentais que são tão difíceis de aprender não devem ser apagados do quadro da vida. Os neuróticos realmente constituem uma complicação indesejável, um estorvo tanto para a terapêutica como para a jurisprudência e o serviço militar. Mas existem e são uma preocupação particular da medicina. A educação médica, contudo, nada faz, literalmente, nada para compreendê-los e tratá-los, em vista da estreita ligação entre as coisas que distinguimos como físicas e mentais. Podemos antecipar o dia em que os caminhos do conhecimento e, esperamos, da influência serão desbravados, conduzindo da biologia e da química orgânica para o campo de fenômenos neuróticos.
Esse dia ainda parece distante, e no momento, essas doenças nos são inacessíveis pela direção da medicina. Seria tolerável se a educação médica apenas deixasse de proporcionar aos médicos orientação no campo das neuroses, mas ela faz mais do que isso, dá-lhes uma atitude falsa e prejudicial. Os médicos cujo interesse não foi despertado pelos fatores psíquicos da vida estão mais que prontos para formar uma estimativa deficiente dos mesmos e ridicularizá-los como não científicos. Por essa razão, são incapazes de aceitar algo de realmente sério que tenha a ver com eles e não reconhecem as obrigações provenientes deles. Portanto, caem na falta de respeito do leigo pela pesquisa psicológica e tornam sua própria tarefa fácil para eles próprios. Sem dúvida, os neuróticos têm de ser tratados, visto serem pessoas enfermas, e procurarem o médico, devendo-se estar sempre pronto para fazer-se experiência com algo novo. Mas por que arcar com o fardo de uma preparação tediosa? Nós nos arranjaremos muito bem. Quem pode dizer se o que ensinam nos institutos analíticos é de alguma valia? Quanto menos tais médicos compreenderem do assunto, mais venturosos se tornam. Só um homem que realmente sabe é modesto, pois ele sabe quão insuficiente é o seu conhecimento. A comparação que o Senhor apresentou para tranquilizar-me entre a especialização na análise e em outros ramos da medicina não é, então, aplicável para a cirurgia, a oftalmologia e assim por diante. A própria escola de medicina oferece uma oportunidade de educação ulterior. Os institutos analíticos são em pequeno número, recentes e destituídos de autoridade. As escolas de medicina não os reconheceram e eles não tomam qualquer conhecimento. O jovem médico que teve de confiar tanto em seus mestres que pouca ocasião teve de educar seu julgamento, prazerosamente aproveita o momento propício para desempenhar o papel de crítico por exceção num campo no qual ainda não há qualquer autoridade reconhecida. Existem também outras coisas que favorecem seu apreciamento como um charlatão analítico. Se ele tentasse efetuar operações na vista sem suficiente preparo, o fracasso de suas extrações de cataratas e iridectomias e ausência de pacientes logo poriam termo à sua arriscada empresa. A prática de análise é relativamente segura para ele. O público é estragado pelo resultado médico bem-sucedido de operações na vista e espera do cirurgião a cura, mas se um especialista em nervos deixar de restaurar seus pacientes, ninguém fica surpreendido. As pessoas não foram inutilizadas por êxitos na terapia das neuroses. O especialista em nervos, pelo menos, abre aspas, muito se preocupou com elas,
Fecha aspas. Realmente, não há muito que possa ser feito, a natureza deve ajudar, ou o tempo. Com as mulheres, temos primeiro a menstruação, depois o casamento e posteriormente a menopausa. Finalmente, a morte constitui uma verdadeira ajuda. Além disso, o que o analista médico tem feito com o seu paciente neurótico é tão insignificante que nenhuma censura lhe pode ser feita. Ele não tem feito uso de quaisquer instrumentos ou medicamentos. Ele tem apenas conversado com ele e tentado persuadi-lo ou dissuadi-lo de alguma coisa. Certamente isto não pode causar mal algum, especialmente se ele evitar abordar assuntos aflitivos ou inquietantes. O analista médico que tem evitado qualquer ensinamento rigoroso, sem dúvida, não terá omitido a tentativa de aperfeiçoar a análise, de extrair-lhe as presas venenosas e de torná-la agradável para o paciente. E será prudente que ele pare por aí, pois se ele realmente se aventurar a invocar resistências e depois não souber fazer-lhe face, poderá realmente tornar-se impopular. A honestidade obriga-me a admitir que a atividade de um analista não formado causa menos mal aos seus pacientes do que a de um cirurgião inábil. O possível dano limita-se ao fato de o paciente ter sido levado a uma despesa inútil e de ter suas possibilidades de recuperação eliminadas ou diminuídas. Além disso, a reputação da terapia analítica foi reduzida. Tudo isso é muito indesejável, mas não tem comparação alguma com os perigos que advêm do bisturi de um charlatão cirúrgico. Segundo me parece, não se devem temer agravamentos severos ou permanentes de uma condição patológica, mesmo com um emprego não especializado da análise em confronto com os traumas da vida que provocaram a doença. Um pouco de imperícia por parte do médico não tem qualquer importância. Simplesmente ocorre que a tentativa inadequada de curar não causou bem algum ao paciente. Abre aspas, ouvi seu relato sobre o charlatão médico na análise sem interrompê-lo, embora formasse a impressão de que o senhor se acha dominado por uma hostilidade contra a profissão médica, para cuja explicação histórica o senhor mesmo apontou o caminho. Mas admitirei uma única coisa: se as análises têm de ser levadas a efeito, isso deve ser efetuado por pessoas que foram formadas inteiramente para esse mister. E o senhor não pensa que com o tempo os médicos que se dediquem à análise tudo farão para obter essa formação? Fecha aspas. Temo que não. Enquanto a atitude da escola médica em relação ao Instituto de Formação Analítica continuar inalterada, os médicos acharão a tentação de tornarem as coisas mais fáceis para eles próprios grande demais. Mas parece que o senhor fica sistematicamente a fugir de qualquer pronunciamento direto sobre a questão da análise leiga. O que penso agora é que, em vista de ser impossível manter uma observação dos médicos que querem analisar, o senhor está propondo
como vingança, por assim dizer, puni-los, privando-os do monopólio da análise e abrindo de par em par as portas dessa atividade médica também a leigos. Não posso dizer se o senhor adivinhou meus motivos de maneira correta. Talvez eu possa mais adiante apresentar-lhe provas de uma atitude menos parcial, mas ponho ênfase na exigência de que ninguém deve praticar a análise se não tiver adquirido o direito de fazê-lo através de uma formação específica. Se essa pessoa é ou não um médico, a mim me parece sem importância. Então, que propostas definitivas tem a fazer?